Fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez no púlpito da Igreja Cristã Criativa. É minha segunda vez aqui ministrando a palavra. E eu sempre costumo dizer que é sempre muita honra, mas ao mesmo tempo muito temor, muito tremor, porque não há nada mais honroso que a pregação do Evangelho. Então agradeço infinitamente a Deus pela oportunidade, agradeço a vida dos meus pastores por estar me dando essa oportunidade de falar do meu rei. O pastor no domingo me fez o convite para eu estar ministrando essa palavra. E cara, eu queria falar de várias coisas. Eu queria falar sobre o amor de Deus, queria falar sobre salvação, sobre libertação, não sei, sobre amizade, companheirismo, família. Só que novamente o Senhor me deu uma outra direção, que é para falar do nosso companheiro Espírito Santo. Então quando eu falo dele, cara, meu coração se enche de alegria, porque não há nada melhor do que você falar de alguém que você conhece. Então que o Espírito Santo possa ir de encontro ao seu coração, e por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Eu quero orar. Espírito Santo de Deus, inunda este lugar da tua glória, Pai. Se manifesta, Pai, no meio da tua igreja. A tua igreja está com fome do Senhor. Ela está com sede, Pai. Ela quer mais, ela quer ir por fundo. Então, Senhor, eu te peço, usa seu pequenino como instrumento nas tuas mãos. Eu declaro a minha incapacidade, que se o Senhor não agir, não me usar, isso aqui não vai passar apenas de palavras, não vai passar apenas de uma palestra. Mas se o Senhor se mover no meio da tua igreja, o sobrenatural vai acontecer. Curas vão acontecer, libertações vão acontecer, revestimento de poder vai acontecer nesta noite, Pai. Senhor, essa palavra foi de encontro ao meu coração, Deus. Me confrontou em alguns momentos e me edificou, Pai. Então eu te peço, Senhor, que da mesma forma que o Senhor falou comigo, em cada versículo, a cada palavra, a cada revelação dentro das suas escrituras, Pai, o Senhor vai estar falando, Pai, no coração da tua igreja, Deus. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, enche este lugar da tua presença. Enche este lugar da tua presença. Queremos sentir a tua presença de uma forma muito especial no nosso meio, Deus. Nós clamamos por ti, Senhor. Que os céus sejam abertos, ó Pai, neste momento sobre as nossas cabeças. E teu Espírito Santo novamente seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui fez o último encontro com Deus? Glória a Deus, bastante gente. Quem aqui já fez um dos encontros, menos este primeiro da Igreja Cristã Criativa? Amém. Bastante gente, glória a Deus. E todo encontro a gente sempre tem aquela experiência muito bacana, que a gente vê determinada pessoa indo para o encontro e você fala assim: rapaz, esse cara aí não tem jeito não. Esse cara é muito doido. Todo encontro eu tenho essa experiência. E muitas vezes a nossa falta de fé é incrível. Como se a gente pudesse limitar o agir de Deus. A gente olha para uma pessoa e fala assim: olha, aquela pessoa ali, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo, mas aquela dali é muito difícil, aquela pessoa ela é muito doida. Nossa, cara, aquela pessoa ela já fez de tudo que você possa imaginar.
A gente é muito incrédulo às vezes, né? Fala a verdade. A gente duvida tanto do poder de Deus. Só que Deus, Ele muda quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E a gente vai ler um texto da palavra que fala de um homem que, cara, meu irmão, eu vou ser sincero para você. Esse texto aqui é forte. Eu tenho plena certeza que você já leu esse texto. Só que muitas vezes nós lemos a palavra, só que a gente não consegue ter dimensão ou a profundidade do que o texto está querendo nos comunicar. A gente lê, relê, lê novamente, relê novamente, mas a gente ainda não consegue ver a profundidade desse texto. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 25. Quem achou, dão glória aí. Aleluias. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, ou em algumas traduções a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles. Sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes punham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada que disseste sobrevenha a mim.
Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Feche seus olhos novamente. Senhor, nós acabamos de ler as suas escrituras sagradas. Neste momento eu te peço, fala aos corações, que não fique apenas, ó Deus, nas palavras, nos versículos da tua palavra, mas que venha, ó Pai, de encontro às nossas vidas. Há tantas pessoas aqui, Senhor, nesta igreja, cada pessoa com uma particularidade, Senhor, um problema, uma circunstância que está vivendo diferente. Por isso eu te peço que o Senhor venha estar falando a cada um de forma pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, esse texto aqui, provavelmente você que estuda a palavra de Deus, ou você que lê a palavra, você já se deparou com esse texto, o texto de Simão, o mágico, feiticeiro, o homem que vivia em trevas, só que ele teve a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus. E de repente essa também seja a sua realidade. Talvez você esteja aqui e você teve a sua vida transformada no encontro. Assim como eu tive lá atrás, eu fui no encontro e o Espírito Santo mudou totalmente a minha vida. E hoje eu estou aqui. Então esse texto está falando de uma pessoa que estava profundamente envolvido com trevas, mas que teve um real encontro com a luz, com o Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que esse homem ele era muito conhecido. Isso me faz me recordar um pouco na minha infância. Foi muito engraçado isso. Eu era muito pequeno, fui criado em roça. Então naquela época, quando eu era pequeno, não era muito comum essa questão de videogame. Não era muito comum. Só que um dia chegou um amigo para mim, pegou e falou assim: cara, eu conheci um cara ali em cima e esse cara tem videogame. Eu falei: tá, mas o que é videogame? Eu não sabia o que era isso, era uma criança. Ele pegou e falou: cara, vamos lá que você vai ver. E a gente chegou lá na casa dele, ele tinha um Super Nintendo. E a gente brincou, jogou Mario, enfim, foi muito bacana. E depois daquilo foi muito engraçado que todo mundo falava que essa pessoa tinha videogame. O nome dessa pessoa era Marcos. E todo mundo fala: cara, vamos amanhã jogar videogame na casa do Marquinho. Todo mundo nessa cidade, nesse vilarejo, nessa roça, enfim, neste lugar, conheceu ele porque ele tinha o videogame. Esse é exatamente o caso de Simão. Todo mundo conhecia Simão. Todo mundo na cidade conhecia Simão. E olha só que interessante, não fecha mais a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Olha só o versículo 10. Diz o seguinte: ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simão era uma pessoa que tinha fama, ele tinha um reconhecimento das pessoas, ele era popular. Talvez nos dias de hoje a gente iria pegar e falar assim: esse Simão ostenta. Esse cara, ele era muito famoso. Talvez ele tivesse muito dinheiro, grandes riquezas. Então o texto já começa a ficar interessante por aí. A gente vai navegar nesse texto e eu preciso que você fique atento aos detalhes da palavra. Simão era um homem muito conhecido. Ele tinha poder ao ponto de chamar ele de o poder de Deus. Você tem noção do que é isso? Esse homem provavelmente ele fazia coisas extraordinárias, no qual o homem natural com a mente racional era incapaz de explicar. Só que Simão tem um significado interessante. Simão significa aquele que ouve, ouvinte,
obediente. Pelo nome de Simão, eu chego a entender que Simão era um homem muito estudioso. Talvez um homem que já leu diversos e diversos livros, porque a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 19, que aqueles que praticaram a feitiçaria mágica se arrependeram e creram no Senhor Jesus, e foram na praça e começaram a queimar os seus livros de feitiçaria. E no total deu 50 mil denários. E para você ter uma noção da quantidade extraordinária de dinheiro que isso significa, um dia de serviço era equivalente a 1 denário. E juntando todos esses livros, tinha 50 mil denários. Só que, quando fala dessas pessoas lá em Atos 19, não tem nenhum exemplo como o de Simão, de uma pessoa tão conhecida como Simão. Isso me leva a entender que Simão não era apenas um feiticeiro, um mágico. Ele tinha algo nele que fazia ele se destacar. Ele tinha algo a mais, ele tinha um nível de conhecimento a mais. Até porque para ele adquirir todo este poder, ele tinha que estudar muito. Simão era o cara que sabia de tudo. Talvez assim como Simão, você é uma pessoa muito estudada. Você já estudou várias coisas, várias religiões, várias seitas, várias denominações. Talvez você já estudou sobre feitiçaria. Talvez você já estudou sobre o espiritismo. Talvez você já estudou sobre o judaísmo. Talvez você já estudou sobre maçonaria, Rosa Cruz e todas essas outras seitas. E você tenha passado por todas elas. E até hoje você não encontrou a verdade. Este era Simão, um homem que conhecia de tudo, mas que ainda não tinha tido a oportunidade de encontrar com a verdade, que é Jesus de Nazaré. Talvez você esteja aqui e você está vindo de outras religiões. Ou talvez você está aqui e você está vindo do mundão, cara. Até quando você vai ficar dando cabeçada no muro para saber que dói? O que você vai esperar acontecer para você se arrepender e voltar para os braços do Senhor? E não só isso. Olha só o versículo 13. No versículo 12 vai dizer que as pessoas tinham crido e tinham sido batizadas quando receberam o Evangelho. Aí o versículo 13 há uma afirmação muito interessante. Olha essa primeira frase. O próprio Simão abraçou a fé. Sabe por que a Bíblia está dando essa ênfase? O próprio Simão está falando assim, até aquele rapaz que ninguém dava nada por ele, até aquela pessoa que ninguém colocava confiança, colocava crédito, até aquela pessoa que talvez que para ele não tinha jeito, essa pessoa abraçou a fé. Essa pessoa teve a oportunidade de ter um encontro genuíno com o Senhor e teve a sua vida transformada. E talvez essa seja exatamente a sua realidade. Você foi para um encontro totalmente sem esperança. As pessoas não tinham esperança na sua vida. As pessoas não achavam que você iria servir para alguma coisa. E quando você chegou lá naquele encontro, meu irmão, o Espírito Santo te pegou de jeito, ele mudou a sua história. Só que o versículo continua. A Bíblia diz: e tendo sido batizado, até batizado Simão foi, acompanhava a Filipe de perto. E continua, observando extasiado os sinais e grandes maravilhas e grandes milagres praticados. Você sabe o que Simão estava fazendo com Filipe? Modelagem.
Ele estava olhando para Filipe, que era um grande pregador do evangelho, um homem cheio da presença do Espírito Santo, um homem cheio de ousadia, que operava sinais, curas, milagres e libertações. Estava falando assim: cara, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ter isso também, eu quero ser cheio da presença do Senhor. Poderia até dizer que ele estava sendo discipulado, ele estava caminhando de perto com Filipe. Não era apenas caminhar do tipo: eu estou indo na igreja do pastor Ilão, na igreja do pastor Cleis, na igreja cristã criativa. Não, ele estava caminhando de perto, era um discipulado. E ainda diz que ele observava extasiado os sinais. Sabe quando, eu não sei se você está aqui, você já fez o discipulado A1, mas eu me lembro até hoje do meu discipulado. Eu me encontrava com o Léo toda semana, e pensa num homem de Deus, e eu ficava assim, uau, eu quero ser igual a esse cara. Nossa, você é uma referência, cara, eu te amo, eu quero ser igual a você. Eu ficava observando tudo aquilo que ele me ensinava, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele fazia, porque eu falava: eu quero ser igual a esse cara. Eu amo você, Léo, eu quero ser igual a você. Eu me espelhava nele. Esse é Simão. Só que muitas vezes nós podemos ter o melhor líder, o melhor discipulador, e essa pessoa fazer de tudo por nós, mas muitas coisas é você que tem que fazer. Muitas posturas, muitas reações, muitas atitudes vai ser você que precisa tomar. E Simão era esse cara e precisava tomar alguns posicionamentos na vida dele. E olha só, a partir do versículo 14, o que a Bíblia vai dizer? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes punham as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Isso daqui é interessante, porque eram pessoas que tinham crido em Jesus. Essas pessoas, elas haviam entregado a vida a Jesus, elas tinham até mesmo passado pelo batismo nas águas. Só que ainda faltava alguma coisa. A Bíblia está dizendo que elas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas Wesley, então a gente não recebe a presença do Espírito Santo quando a gente crê? Sim, filho. A Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que quando nós cremos no Evangelho para a salvação, nós somos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 20, que Jesus, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Só que o interessante é que mesmo eles tendo essa presença do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus virou para eles e disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Parece estranho, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo, essa presença. Mas Jesus falou novamente: vocês ainda vão receber poder. Deixa eu te falar, a presença, o selo do Espírito Santo é no momento que você crê, que você é regenerado, que você tem a sua vida transformada. Mas há um nível além. Existe um revestimento de poder, um revestimento de autoridade. Há um batismo de fogo. Há um batismo, há algo além.
algo além do natural, onde você é capaz de explicar. Há um batismo sobrenatural disponível para mim e para a sua vida que está aqui hoje. E olha só o versículo 18. No 17 fala que os apóstolos colocaram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. No início do versículo 18, olha só que interessantíssimo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Deixa eu falar com você. Quando você receber esse revestimento de poder, esse batismo, vai ser visível. Algo sobrenatural vai acontecer, que as pessoas que estiveram ao redor vão olhar para você e falar assim: aconteceu algo diferenciado na vida deste homem ou na vida desta mulher hoje. Vai acontecer algo diferente. Não é apenas ficar sentado, amém, glória a Deus, aleluia, não. Vai acontecer algo diferente. Simão, ele viu que estava acontecendo algo. E quando eu olho para o restante do livro de Atos, eu chego a entender que o que ele viu eram as línguas estranhas. Por que, Wesley? Todas as vezes que aparece a expressão no livro de Atos, e o Espírito Santo caiu sobre eles, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, essa expressão aparece 4 vezes no livro de Atos. Dessas 4, 3 vezes aparece como sinal as línguas, o dom de línguas. A única vez que não aparece é exatamente esse texto. Só que Simão, ele viu. O que ele viu? Diante desses 4 textos falando do batismo, a palavra me leva a entender que ele viu também a manifestação das línguas. O batismo é algo visível, as pessoas vão ver. Só que continua por aí, ó. Não para por aí, tem mais. A gente vai ler o versículo 18 e 19 para você entender. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, e ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, cara, ele estava com uma intenção muito boa. Ele viu que os apóstolos oravam e as pessoas recebiam este poder, esse revestimento. E ele pegou e falou assim: eu quero isso também. Eu quero impor as mãos e as pessoas receberem esse Espírito Santo. Eu poderia até dizer que ele iria auxiliar Filipe na caminhada, que Filipe operava sinais, prodígios e maravilhas. Mas Filipe não orou para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Talvez já que ele caminhava de perto com Filipe, ele falou assim: ó, Filipe prega, Filipe cura, expulsa os demônios, e depois eu coloco a mão e as pessoas recebam o Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro. Só que, filho, talvez o dinheiro fosse tudo que Simão tinha. Lembra que eu falei que em Atos 19 fala que eles queimaram em livro de magia 50 mil denários. Magia era algo que dava muito dinheiro. Talvez dinheiro fosse tudo que ele tinha. E ele pegou e falou: eu quero impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ele queria usar aquilo para abençoar as pessoas e falar: não, se eles estão recebendo, precisam receber ainda mais. Tem outras pessoas que ainda não receberam este poder. Toma tudo que eu tenho, toma todo o meu dinheiro. Eu quero isso para que eu possa abençoar outras pessoas. E muitas vezes esse tem sido o nosso discurso. Eu quero este poder,
Eu quero esta unção, eu quero esses dons espirituais para abençoar as pessoas. E muitas vezes eu me vejo nesse lugar de Simão, e você também precisa se ver, falando que quer para abençoar as vidas. Só que olha que interessante, o versículo 19, aliás, o versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Como assim, Pedro? Como assim? Como assim? Como entender? Por que Pedro foi tão duro com Simão? Já que Simão está falando: toma tudo que eu tenho, eu quero usar para abençoar vidas. Eu quero que essas pessoas recebam isso também. Como entender por que Pedro foi tão duro com Simão? Por que ele foi tão severo? A Bíblia mesmo nos responde. Se a gente voltar um pouquinho, em Atos capítulo 5, teve uma situação muito parecida de Ananias e Safira. E olha só o que a Bíblia vai dizer. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles tinham uma propriedade, uma casa. Eles venderam esta casa e conseguiram dinheiro. Vamos supor que eles venderam por 100 mil reais. Eles combinaram o seguinte: as pessoas costumam, quando vende as coisas, deposita tudo na igreja, dá tudo em oferta. Vamos dar, mas vamos dar só uma parte. A gente dá 20 mil e a gente fica com 30 mil reais pra gente. Só que a gente fala que a gente vendeu por 20 mil. Só que olha o que vai acontecer. O versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor? Simão, ele queria, aliás, ele dizia que ele queria este poder para abençoar as vidas. Eu quero este poder, eu quero essa unção, eu quero esse dom para que eu possa abençoar as vidas. Nossa, eu quero abençoar, eu amo almas, eu sinto dor de parto por almas. Glória a Deus, aleluias. Este era o discurso da boca dele. Só que quando Pedro olha para Simão, ele olhou para o coração dele. E quando Pedro olhou para o coração de Simão, filho, ele não conseguiu enxergar nada do que saía da boca dele. Quando ele olhou para Simão, ele só viu uma coisa: vaidade. Simão, ele só queria o poder do Espírito Santo por vaidade. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e falassem assim: olha lá, o Simão. Esse Simão, ele é muito usado. Esse Simão tem algo diferente nele. Era isso que ele queria chamar a atenção das pessoas. Talvez você esteja aqui, você fale que você quer esse revestimento para abençoar vidas, só que no fundo do seu coração ainda tem um pouco de vaidade, de soberba. Talvez você ache que você é merecedor. Talvez você olhe para a pessoa do seu lado e fale assim: não, o William e a Daiane na coordenação do reencontro, tinha que ser eu que mereço.
pastor Cleides, pastor Ilhão. Não, quem tinha que ser o pastor tinha que ser eu. Intercessor, staff. Não, essa pessoa não podia fazer parte desse ministério. Eu que preciso fazer parte do ministério porque eu sou melhor que ele. Eu sou bom, eu sou capaz. Ei! Muito cuidado, filho. Muito cuidado se você acha que você é bom, que você merece algo. Na caminhada cristã tudo é pela graça, ninguém merece nada. Você acha que eu mereço estar aqui de cima falando para vocês? Eu sou vaso de barro, mas eu tenho um tesouro precioso dentro de mim chamado Espírito Santo de Deus. Pedro, ele sabia o que estava no coração dele. Sabia que não era apenas para abençoar vidas, era por vaidade. Tanto que se você olhar no versículo 10, ele era conhecido pelas crianças, pelos adultos, a ponto de chamar ele o poder de Deus, o grande poder. Ele estava acostumado a ser bajulado. As pessoas olharem para ele e falarem assim: rapaz, você é o cara, você é muito bom. Ele ainda não tinha renunciado ao passado dele. Ele ainda não tinha quebrado o vínculo com o passado dele de trevas. Ele queria ter aquilo na nova vida dele, o mesmo que ele tinha na vida dele de trevas. Muito cuidado, filho. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, meu Deus. Não acho que quando você impõe as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e pessoas são curadas, pessoas são libertas, é você que está fazendo algo. Não faça isso com você, não. Simão, ele não recebeu porque o antigo eu dele ainda falava dentro dele. Talvez com o intelecto, com a boca, ele falava que ele era de Jesus, que ele queria, mas o coração dele ainda não estava reto. Sabe o que eu aprendo com isso? Pessoas que não morreram para o seu antigo eu não estão preparadas para receber o poder de Deus. Eu vou repetir. Pessoas que não morreram para o seu antigo eu não estão preparadas para receber o poder de Deus. Filho, quer ser cheio da presença, quer viver o sobrenatural, decida morrer, decida perder. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Receber, decida morrer. Isso significa que você precisa renunciar ao seu velho eu, às suas antigas práticas. Precisa morrer. O antigo Jacó precisa morrer. Você precisa dizer não ao seu passado. Só que todo dia ele vai bater na sua porta. O pecado todo dia vai bater na sua porta e vai querer te afastar dos caminhos dele. Só que aí que entra o seu posicionamento. O que você vai querer? É você quem decide. É necessário renúncia. Jesus certa vez disse: é melhor, disse, se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. É melhor você entrar na glória cego de um olho do que com os dois olhos você ir para o inferno. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que Jesus Cristo está dizendo? Ele não está falando que é para você arrancar o seu olho. Ele está falando que o preço da renúncia vai ser muito alto. Vai doer. Renunciar ao seu velho eu, renunciar ao pecado, vai doer, vai ser difícil, vai ser uma luta constante, mas é necessária a renúncia para que você possa entrar no reino dos céus. É necessário. E entenda
Entenda, filho, eu não estou aqui para te dar cajado, eu não estou te dando cajado. Eu não estou. Mas infelizmente essa ministração me confrontou e eu sei que ela está te confrontando. Porque ela vai de encontro com as nossas motivações. Tem muita gente motivada em fazer a obra por muitas coisas, menos para que o nome de Jesus seja glorificado, infelizmente. Olha o versículo 21 em diante. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Isso me leva a entender que, infelizmente, ele só queria a bênção. Ele não queria saber de renúncia. Ele não foi nem capaz de falar assim: Senhor, me perdoa, eu errei. Ele chegou ao ponto de pegar e falar assim: ora vocês aí por mim aí. Isso me lembra o crente das 6. O crente das 6 horas. 6 horas lá por mim. Mas essa pessoa não quer saber de orar, de renunciar, de ter uma transformação na vida. Sempre dependendo da oração das pessoas. É necessário mudança. E nem amanhã não, querido, é hoje. Simão, ele quis o poder do Espírito Santo. Ele quis algo extraordinário, algo lindo, algo que você deve buscar. Só que o problema, sabe qual é? Ele quis o que é certo da forma errada. Vê se não é isso que acontece com a gente. A gente quer algo da parte de Deus, só que a nossa motivação é totalmente errada. A gente quer aquilo, não é para abençoar as vidas. A gente quer aquilo para a gente pegar e falar assim: nossa, eu sou muito usado. Olha, eu oro e os demônios saem. Eu sou poderoso. Muitas vezes a gente está querendo algo bom da parte de Deus, mas da forma errada. Ei, não é desse jeito, filho. Não é desse jeito que funciona. Só que hoje você está tendo a oportunidade de pedir da forma certa. Talvez você tenha pedido o poder do Espírito Santo, o revestimento, os dons espirituais, com uma motivação errada. Mas hoje você está tendo a oportunidade de mudar totalmente a sua trajetória. Infelizmente, depois desse capítulo 8 de Atos, você nunca mais vai ver em todo o Novo Testamento a Bíblia falando de Simão. Nunca mais. Ele teve uma única oportunidade, ele não soube aproveitar. Ei, deixa eu falar com você. Você está tendo a oportunidade hoje, querido. Só que para fazer diferente. Não faça da mesma forma que Simão fez, não. Peça o revestimento, mas com a motivação certa, alcançar vidas, estabelecer o reino de Deus através de sinais, prodígios e maravilhas, e assim vidas serem totalmente transformadas e impactadas pelo poder do Senhor para a glória dele. Deixa eu te falar algo. A Bíblia fala de diversos discípulos que Paulo teve. Só que eu quero me atentar a 2. Timóteo e Demas. Timóteo ficou conhecido como o filho amado de Paulo.
Só que Demas, cara, infelizmente, a Bíblia vai dizer que ele amou o presente século e apostatou da fé. Ele desviou dos caminhos do Senhor. 2 discípulos, 2 trajetórias totalmente diferentes. Um cumprindo a vontade de Deus, sendo filho, e o outro discípulo, mas se afastou da presença do rei. Sabe o que eu aprendo com isso? Nem todo discípulo é filho. Talvez você esteja aqui, você seja apenas discípulo. Discípulo significa aluno. Você tenha sido aluno de Filipe, como foi o caso de Simão, mas aí você ainda não se tornou filho do Altíssimo. E para você se tornar filho do Altíssimo é necessário renúncia. É abrir o seu coração, fazer uma transformação completa, de dentro para fora, de dentro para fora. Hoje você está tendo a oportunidade de sair daqui com a sua vida totalmente transformada. Infelizmente, Simão ele seguiu por um outro caminho. As motivações de Simão eram totalmente erradas. Desagradava a presença do rei. Mas olha só na sua Bíblia que interessante. Eu já estou caminhando para o fim. Olha no início do capítulo, versículo 1, a gente vai ler o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 5. A Bíblia vai dizer o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição, repete-me, grande perseguição, contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, levantou-se uma grande perseguição. O Império Romano queria matar os cristãos e eles fugiram. Só que os apóstolos continuaram. Eles não fugiram. E o versículo 4 e 5 vai dizer o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos, ou seja, os que fugiram, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha só que interessante. Todos fugiram por conta da perseguição, sim ou não? Sim. Versículo 1, e todos fugiram, exceto os apóstolos. Só que aqueles que fugiram fazendo algo bom, fugiram pregando o evangelho. Tanto é que Filipe era um desses que fugiram e continuou pregando o evangelho. Eles não fugiram e apostataram da fé, negando a Jesus. Eles fugiram, mas continuaram a pregar o evangelho. Tanto que no versículo 1 fala que eles fugiram, dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E no versículo 5 vai dizer: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. Ou seja, Filipe também estava em Jerusalém quando a perseguição começou. E todos fugiram. Filipe também. Só que ele fugiu por um motivo bom. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Se você ler no versículo 7, versículo 6 e 7, fala que ele operava sinais, prodígios, maravilha, expulsava os demônios, curava coxos, curava paralíticos. No versículo 13 vai dizer que Simão ele observava extasiado os sinais e grandes milagres que Filipe operava. Filipe era um grande homem de Deus, sim ou não? Só que agora eu quero te fazer uma pergunta. Filipe era um grande homem de Deus, cheio do poder de Deus, expulsava os demônios, curava os enfermos. Só que ele pregou o evangelho, as pessoas se converteram. No entanto, a partir do versículo 14, a Bíblia vai dizer que os apóstolos ficaram sabendo disso e saíram de Jerusalém até Samaria, para que eles orassem e os novos convertidos recebessem o Espírito Santo. Isso é forte, meu irmão. Mas calma um pouquinho.
Filipe já estava curando os enfermos, até mesmo curando paralíticos, expulsando os demônios. Por que Filipe não impôs as mãos sobre os novos convertidos e falou assim: recebam vocês também o Espírito Santo? Por quê? Filipe não era um homem cheio do poder de Deus? Não fazia grandes milagres? Não expulsava os demônios? Não curava os paralíticos, coxos? Por quê? Eu vou ter que te falar. Olha o versículo 1 de novo. Levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, que não fugiram. Eu vou falar, você está pronto para receber? Eu vou falar, igreja. Quem está disposto a morrer pelo Evangelho sempre vai viver um nível de intimidade maior. Quem está disposto a morrer por Jesus Cristo de Nazaré sempre vai viver um nível de intimidade, um nível de unção, e vai viver algo além com Deus. Filipe era um grande homem de Deus, só que quando os novos convertidos tinham que receber esse poder, esse revestimento, eles tiveram que chamar os apóstolos. Só que os apóstolos saíram de Jerusalém até Samaria. De Jerusalém até Samaria eram 166 quilômetros. Só que não tinha táxi naquela época, não tinha uma van, não tinha um busão, não tinha moto, não tinha uma bicicleta. A viagem era a pé, provavelmente. Eles demoravam dias até chegar em Samaria. E a pergunta que eu te faço hoje é: será que eles andaram, fizeram essa viagem tão grande somente para que eles fossem lá, impor as mãos, eles recebessem o Espírito Santo, e esse revestimento de poder seja apenas algo comum na vida do cristão? Ei, por que a gente negligencia o batismo com fogo? Por que a gente negligencia esse batismo com o Espírito Santo? O que levou esses homens a pararem de pastorear a igreja de Jerusalém, a pregar o evangelho, para viajarem 166 quilômetros, para somente impor as mãos, eles recebessem o Espírito Santo? Ei, o batismo no Espírito Santo tem que ser algo que tem que queimar no nosso coração. A gente precisa ter fome, a gente precisa ter sede. Receber o batismo no Espírito Santo, querido, não é questão de ter uma segunda bênção, não, é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência, meu irmão. Esse mundão está aí querendo te tragar, querendo fazer com que você ache que ir para festas, usar drogas, viver em orgias é algo normal. Como que você vai lutar contra o pecado se você não tiver revestido de poder? Como? Você não vai conseguir, você vai cair, filho. É necessário, isso precisa queimar no seu coração. Você precisa ter sede. E por isso o tema desta ministração é de todo o coração. De todo o coração. Você precisa ansiar isso de todo o seu coração. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É de todo o teu coração. É de todo o teu coração. Precisa ter fome pela presença. Chega desse evangelho apenas de ostentação de palavras de sabedoria. Paulo fala: o meu evangelho, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. De poder. O reino de Deus é poder, querido. É necessário poder.
a gente está negligenciando. Que cessacionismo que crê, que isso vai ser cessacionismo, a maior heresia de todos os tempos. Se é algo que eu fico extremamente irado, é com essa tal teologia do cessacionismo. Não, cessou os dons espirituais. Hoje Deus não se move mais no sobrenatural. Me mostra um versículo na Bíblia, um versículo. Marcos 16. Aqueles que creem em meu nome, sinais vão acompanhar. Expulsarão os demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. E se alguma coisa mortífera beberem, mal algum lhes causará dano. O revestimento de poder é para quem crê. É para quem crê. A gente tem negligenciado muito o agir do Espírito Santo, filho. Você sabe quantas vezes aparece a expressão Espírito Santo só no livro de Atos? 42 vezes. 42 vezes. Por isso que o livro de Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo. O que vai ser de nós sem esse poder? O que vai ser da igreja de Cristo sem essa unção, sem esta autoridade? Eu já falei muita coisa aqui, eu não vou me alongar mais. Acho que você conseguiu entender a necessidade desta unção, desse revestimento, dessa busca, dessa fome que a gente precisa ter pela presença. De todo o coração. Nunca se esqueça dessa frase, de todo o coração. De todo o coração.